Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Adílio e nós estamos iniciando mais um momento de escola bíblica, sala 2, né? E nessa escola bíblica, nessa sala nós vamos estudar a revista Esperança em Tempo de Quarentena. Na sala 1, os irmãos estarão estudando Apocalipse, né, com o nosso irmão Israel. E essa revista, a revista da Convenção Batista Fluminense, né, e está falando sobre um tempo que nós estamos vivendo. E nós vamos começar uma série de estudos nesse sentido. Antes disso, nós vamos orar e entregar nossas vidas nas mãos do Senhor. Nosso Deus, obrigado, Deus, por esse encontro. Que o Senhor Deus fale grandemente no nosso coração através dessa temática, desses textos sagrados. E essa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, né? E deixe seu like, ligue lá o sininho para receber as notificações. Muito bem. Sem mais delongas, vamos estudar a palavra do nosso Deus. Hoje, a nossa lição da nossa revista Esperança em Tempo de Quarentena, a primeira lição, diz: Igreja nunca fecha. Igreja nunca fecha. E o nosso texto base se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9 ao 19. Nós vamos ler neste momento 3, do 9 ao 19. E diz assim a palavra do nosso Deus: Pois somos cooperadores de Deus, vocês são a lavoura de Deus e edifício de Deus, conforme a graça de Deus que me foi concedida. Eu, como sábio construtor, lancei alicerce e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se alguém construiu e permanecer, esse será a recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém constrói o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se engane se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa era. Deve tornar-se louco para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na astúcia deles. Bem? Muito bem, esse é o nosso texto base da nossa lição. Igreja não fecha, né? É interessante, meus amados irmãos, que vivemos em dias muito complicados para a era cristã, né? E onde todas as pessoas já estão acostumadas, né, com a questão de ir ao templo, né, o templo físico, a igreja, né? E para as pessoas tem sido difícil, né, um desafio grande ser igreja, né, dentro das suas próprias casas. Isso tem sido um desafio para todos os cristãos dessa era. E para alguns ainda muito mais, né? Principalmente as pessoas que têm que suas convicções, que têm o costume, né, digo, de ir ao templo, de ouvir a palavra
no templo, né? E isso tem sido para essas pessoas muito difícil, né? E porque muitas vezes a gente sempre estuda, né? Sempre ouviu que nós somos templos e moradas do Espírito Santo, somos a igreja do Senhor. Porém, né? Existe essa dificuldade para todas as pessoas e a gente precisa entender que ao longo do tempo, né? Isso se tornou uma prática para essas pessoas. Então, hoje assistirem cultos online é um desafio para todas essas pessoas, né? E, e assim, fica uma pergunta: a igreja está fechada porque realmente nós estamos apenas celebrando os cultos, estudos de forma online? Essa fica uma grande pergunta para muitas pessoas. E nessa lição nós vamos responder essas perguntas com algumas meditações, né? Lá no capítulo de Marcos, capítulo 4, versículo 41, nós vamos ver aquilo que o Senhor Jesus fala sobre essa afirmação. Marcos 4, 41 diz assim, né? Além disso, de muitas pessoas, de muitas pessoas saíram demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem sobre, porque sabiam que ele era o Cristo, né? Jesus Cristo, né? Dentro da sua visão, né? Dentro da sua missão, ele buscava não se mostrar para as pessoas, né? E isso era uma constância em seu ministério, em cada milagre que Jesus fazia, né? Em Isaías 40, versículo 31, nós vamos ler aqui um texto. Isaías 40, versículo 31, diz assim: Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ou seja, né, aqueles que buscam no Senhor. Então, o tempo é difícil, as coisas são difíceis, mas aqueles que buscam no Senhor, né, esperam e não se cansam. Então, a gente precisa esperar em Deus e entender que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Aí, voltando para o nosso texto, né, que estamos trabalhando hoje na nossa revista, Igreja Não Fecha. O apóstolo Paulo vai tratar sobre vários assuntos aí na igreja de Coríntios, né? A igreja dos Coríntios, e igreja essa que passava por muitas dificuldades. E o apóstolo Paulo traz algumas recomendações e o nosso primeiro ponto da nossa revista hoje vai falar sobre cooperação madura e consciente, né? Cooperação madura e consciente. Muito bem, e aí vamos ler de novo o versículo de número 9. Pois somos cooperadores de Deus, vocês são a lavoura de Deus e edifício de Deus, né? Um crente maduro, ele precisa compreender que ele é a igreja do Senhor. Sendo assim, ele precisa ter uma cooperação madura. E nesse tempo que estamos vivendo distante, cada irmão na sua casa, ele tem que entender que ele é a igreja do Senhor na sua casa. E que ele precisa ter amadurecimento para entender o tempo que ele está vivendo. Sei que é muito difícil para algumas pessoas, tendo em vista sua formação no início da fé, com a questão de ir ao templo, né? De ir ao templo. E isso, quando foi forjado, devia ter se colocado desde o princípio que ele é a igreja do Senhor. Muitas vezes isso aconteceu, porém, como nós
nunca tínhamos passado por essa situação, então o que acontece? Para o crente, ele entendeu que ele só estava cooperando com o reino quando ele estava indo em direção ao templo, ouvir os ensinamentos do pastor. Então, nesse tempo, cooperação madura e consciente trabalha muito sobre isso. Nós precisamos, né, diante de Deus, nesse tempo, entender que nós precisamos cooperar com o Senhor de forma consciente e madura, e precisamos amadurecer na fé, né? A gente precisa estar buscando em Deus o amadurecimento na fé, né? Ele diz assim: não amadurecer na fé é um problema para a vida cristã. O leite precisa ser substituído por alimentos sólidos, ou seja, né? Se você não amadurece nesse sentido, isso se torna um problema, porque se você acha que você só está servindo ao Senhor, se você está cooperando com o Senhor, indo ao templo físico, você vai ter muitos problemas na sua fé, problemas na área espiritual, né? E isso vai trazer para você um enfraquecimento, né, de vida, trazendo muitos transtornos para a sua vida espiritual. Então, nesse primeiro ponto, nós precisamos cooperar de forma madura e de forma consciente, né? Então, ter esperanças em tempo de quarentena, né? O título da revista diz que a gente precisa ter uma cooperação de forma madura, né? E esse nosso primeiro Igreja Não Fecha diz que é o seguinte: a igreja não fechou, né? Quem tem visto os trabalhos das igrejas têm feitos de forma online, de forma tão rápida, né? Muitos pastores e líderes tiveram que se adaptar e se revolucionar, se reinventar, e viu que a igreja não parou. A igreja do Senhor Jesus, ela continuou ativa, ela continuou cooperando, ela continuou trabalhando, e isso mostra, né, que nossa primeira lição fala: a igreja não fecha, porque a igreja realmente não fechou. E quem não participou disso é uma tristeza, porque a gente precisa ser maduro o suficiente para entender que nós precisamos cooperar no reino de Deus de forma madura e de forma consciente. Né? E isso passa pelo um amadurecimento da fé. Isso passa, né, por entender que esse momento é um momento especial da era cristã. O nosso segundo ponto da nossa lição, Igreja Não Fecha, vai falar sobre construção adequada e convicta, né? E aí nós vamos ver os versículos de 10 a 15, que diz assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja que cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém constrói permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Interessante mais, irmãos, esse ponto da nossa lição, e vai falar de construção. E construção nós entendemos, né? Nossa igreja passou por uma construção, né? Muitos meses de construção. Templo, aí tivemos o nosso templo inaugurado dia 10 no dia, isso, né?
4 de outubro, né, de 2019, né, faz pouquíssimo tempo, usamos pouco o tempo físico, e a gente de construção nós entendemos. E nós sabemos que o alicerce é algo muito importante, né? O alicerce da igreja é algo extremamente importante, né? E isso precisa ser muito bem estabelecido na igreja do Senhor. Então, o nosso segundo ponto é para a construção adequada e convicta, né? Ou seja, a igreja precisa estar muito bem alicerçada, né, nas coisas de Deus, né? Uma base muito bem formada, né? Ou seja, é importantíssimo que o cristão entenda que, além de saber que a igreja, o templo físico, não é a igreja realmente do Senhor, ele precisa entender que ele precisa estar diante de um fundamento, né? Ou seja, Jesus Cristo, né? Ele disse: conforme a graça de Deus me deu, foi concedida, eu, sábio construtor, né, lancei alicerce e outros está construindo sobre ele. O apóstolo Paulo, né, como todo mundo sabe, era um grande plantador de igrejas, né? E como plantador de igrejas, né, ele chegava à cidade, né, plantava aquela igreja, lançava os fundamentos e deixava que outros trabalhadores continuassem essa obra, né? Ou seja, isso era uma constância do ministério de Paulo, né? E interessante que ele vai dizer que a obra de cada pessoa ela é manifesta, né? Ela é mostrada dia a dia, né? Ou seja, se você tem obras que realmente são obras do Senhor, são obras de Deus, isso será manifestado através do seu trabalho. Então você precisa, mesmo nesse tempo, mesmo estando em casa, precisa ter obras do Senhor. Você precisa ter obras manifestas em Deus, né? E, e algumas obras são consideradas más, porque muitas vezes ela é lançada sobre o seu próprio fundamento. E nós sabemos que o fundamento da construção verdadeira, legítima, é aqueles que é baseado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, ele precisa estar nos alicerces dessa construção para que ela tenha um êxito, né, nesse trabalho. Então, muito está precisa estar olhando por esse lado, né? Ele vai dizer que os construtores que trabalham mal, mas que forem fiéis, serão salvos. Todavia, suas realizações não servirão para nada, pois serão consumidas pelo fogo. Ou seja, muitas pessoas dizem: eu sou servo de Deus, eu trabalho para o Senhor. Mas muitas vezes suas intenções nessas obras, nesse trabalho, são muitas vezes de forma pessoal, né? As pessoas elas têm intenções pessoais nessas obras e muitas vezes elas não estão buscando o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida, né? A Bíblia vai dizer que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Muitas vezes elas não estão buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Muitas vezes elas têm ascensões e desejos realmente pessoais no trabalho cristão e não tem o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida. Ou seja, muitas vezes ele vai dizer que falta convicção espiritual prova de imaturidade diante do qual as construções serão madeira, feno ou palha. Lamentável, há muitos cujos as construções, embora sobre alicerce correto, não subsistirão. Às vezes o alicerce até está correto, mas as intenções, né, e o material que se for usado, né, ou seja, ele vai usar aqui
Ele vai usar aqui madeira, feno ou palha, ou seja, materiais que realmente, para iniciar um incêndio, é daqui para ali, né? Então, muitas vezes, as intenções, né, o alicerce, que é Jesus Cristo, foi lançado. Ele diz que o trabalho é em nome do Senhor Jesus Cristo, mas muitas vezes suas intenções e muitas vezes os seus objetivos são extremamente pessoais. E a gente sabe que a igreja é do Senhor. A igreja não tem um dono terreno, né? Não tem um dono. O dono é Jesus. Ele é o alicerce principal, ele é o grande construtor, ele é aquele que está diante de nós. O nosso último ponto vai falar sobre a habitação protetora e sagrada. Nós vamos ver o versículo 16 e 17 que diz assim: Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, o destruirá, pois o santuário de Deus são vocês e é sagrado. Olha só, gente, santuário, vocês são o santuário de Deus. Ou seja, quando Jesus veio mostrar, né, para todas as pessoas, né, tanto os judeus como os gentios, que nós somos o santuário de Deus. Nós somos a coisa mais importante da igreja, né? E às vezes as pessoas acham que a coisa mais importante na igreja é muitas vezes sua propriedade, tudo aquilo que construiu. E muitas vezes nós estamos que nem os discípulos que foram mostrar para Jesus a construção magnífica em Jerusalém do templo, né? E Jesus vai dizer, profetizar, que ali não ficaria pedra sobre pedra, né? E isso de forma aconteceu, porque às vezes a gente fica muito impressionado com aquilo que a gente já fez. E o que a gente fez, olha o que a gente fez, né? Aqueles cristãos, às vezes, saudosistas, né? Ano passado a igreja era muito boa, porque era isso, porque era aquilo. E nós precisamos entender que nós precisamos construir agora. Nós precisamos trabalhar e desenvolver agora. E ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês, ou seja, nós somos a templo e morada do Espírito Santo, né? Ele vai dizer, continuar falando, não se engane se algum de vocês que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio, ou seja, às vezes a gente busca tanta sabedoria nesse tempo, mas a sabedoria está em Deus. E Paulo vai dizer no versículo 17, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês, ou seja, nós somos o santuário de Deus, nós somos a morada de Deus, né? A habitação protetora, a sagrada. Se Deus está em nós, Ele habita em nós e nós somos esse templo. Então, cada um de vocês que estão em casa, cada um dos irmãos que estão em casa, vocês são um templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em vocês, Jesus habita em vocês, Deus habita em vocês. E que vocês possam crescer e cada vez mais firmar-se e buscar a presença do Senhor Jesus em suas vidas. Amém? Estamos encerrando e agora vamos ver para pensar e agir. Ponto número para pensar e agir, ele vai dizer, não é uma tarefa tão fácil ficar em casa numa quarentena. É doloroso estar impedido de participar dos cultos coletivos presenciais e até mesmo, eventualmente, passar em frente do templo e ver a igreja fechada. Ou seja, é difícil. Sei que está muito difícil para você ver esse momento. Mas também você foi convidado também a essa geração a participar desse tempo e ver o quanto Jesus Cristo tem mostrado para nós, o projeto que Ele tem para nós de entendermos que somos o templo de Deus e que nós estávamos muito apegados
muitas vezes a eventos, a coisas que às vezes nos levavam para tão distante da presença de Deus. Jesus convida você a ter uma vida devocional e buscar a presença de Deus na sua casa, orando, lendo, estudando a palavra de Deus. Ele vai dizer: somos santuários de Deus, uma vez que a igreja é agente, como deve ser também o relacionamento entre os irmãos em Cristo. Ou seja, nós somos o santuário de Deus. Jesus ensina a gente hoje que a igreja, no nosso tema central, a igreja não fecha, é que nós somos templo de Deus. E o terceiro, Cristo é o alicerce, o fundamento sobre ele. Devemos erguer construções adequadas, como estão as obras de nossas mãos. Como é que está sendo as suas obras? O que você tem feito nessa quarentena? Você tem lido a Bíblia? Tem orado? Tem compartilhado a palavra de Deus com pessoas? Né? Você tem tido obras nessa quarentena? Então, nosso primeiro estudo da nossa revista Esperança em Tempo de Quarentena mostra que a igreja não fecha e a igreja não fechou. Agora você, que é templo e morada do Espírito, você que é a igreja do Senhor, o que você tem feito nessa quarentena? O que você tem feito para mostrar que é a igreja do Senhor ativa na terra? Pense nisso e que você possa usar esse estudo, esse material, para abençoar sua vida e sua família. Amém? Nós estamos encerrando a nossa primeira lição da nossa escola bíblica, né? Sala 2, com a revista Palavra e Vida, Esperança em Tempo de Quarentena. E na nossa próxima lição, nós estaremos trabalhando, lição número 2, a diversidade traz maturidade. Essa será a nossa segunda lição. Fica aguardando aí. Nós estaremos disponibilizando o material em PDF para os nossos irmãos da igreja. E você que nos assiste pelo YouTube, se desejar, mande para a gente o recado. Nós vamos colocar aí o nosso número à disposição e a gente enviará para você em PDF o material dessa revista. Nós vamos orar agora, encerrando. Você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, né? Mande os seus comentários, né? Mande perguntas, né? Assim, ligue lá o sininho para poder receber as notificações. Vamos orar encerrando em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos derramadas em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias. Ó Pai, trabalhe grandemente no coração dos nossos irmãos através dessa plataforma. Fique conosco, Pai, essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe e até a próxima aula.